Hola, buenas noches a todos mis queridos amigos. Que Dios los esté bendiciendo en esta hermosa casi noche. Estamos en un programa más de Conociéndonos. Es un programa que Dios me dio a través de su inspiración en una charla, una noche con mi sobrina. Tía, ¿por qué no hablamos con los misioneros?, me dijo Ludmila. Y ahí comenzamos esta historia. Dios nos ha bendecido, nos ha encaminado personas muy bendecidas, siervos de Dios que nos hablan sobre misiones. El tema aquí es misiones, misioneros. Aquellos que ya salieron a la obra y tal vez se frustraron, tal vez se desanimaron y pararon por el camino. Para aquellos que desean envolverse con la obra, aquellos que desean realmente, entrar y trabajar para el Señor, sienten que tienen el llamado, sienten que hay un talento y quieren conducir vidas a Cristo a través de misiones. Yo no sé si será tal vez otras ciudades, otros países, tal vez en su propio barrio, en su propia iglesia. Pero Dios está moviéndonos a este nuevo tiempo, a despertarnos para que entremos en el llamado. Más hasta aquí hablé en español. A partir de hoy y ahora, en este momento, hablaré en portugués porque nuestra invitada hoy es de Brasil. Deus abençoe então a todos nossos amigos que estão ali do Brasil, estão se agregando nessa live e temos acompanhado sábado após sábado, ouvindo os mensageiros, ouvindo mulheres, homens, mestres, professores que têm estado nos instruindo a respeito das missões. Hoje nós temos uma convidada super especial. Palestrante, uma professora, uma mulher de Deus, uma mulher que é chamada para muitos congressos, onde Deus tem usado a sua vida para falar em vários temas. E hoje, especialmente, ela vai nos falar sobre oração. É a nossa querida Soraya Juncker. Deus está me dando esta noite, esta tarde, esse privilégio. Eu estou muito feliz de receber a nossa querida Soraya Juncker, que não quero perder mais um minuto e quero já conversar com ela. Então vamos a chamá-la, a Soraya Juncker, vamos a convidá-la a fazer parte da live desta tarde, conhecendo-nos desde aqui do Brasil, São Paulo, a pastora Nancy Duré, junto com a nossa querida pastora Soraya Juncker. Buenas tardes, boa tarde, pastora querida. Ei, paz, minha amada, você tá bem? Muito bem, graças a Deus. Que bom, que bom. Muito contente de que você tenha sido tão amorosa e concedido essa nossa entrevista para nos falar algo de Deus e nos te conhecer mais do que a gente te conhece. Como você está? Privilégio. Muito Eu obrigada. estou bem, a gente está tentando ajustar aqui, mas um privilégio muito grande poder conversar com você através dessa live, poder conversar com aqueles que acompanham, né, o seu trabalho missionário através dessa live. Nos unirmos, amada, é sempre parte do cumprimento do propósito de Deus para nós como igreja. É verdade. E quando a gente está junto, a gente já está cumprindo o propósito, né? É Eu estava aqui tentando encontrar como que a gente faz. Eu imagino que tem algumas pessoas assim também ainda. A maioria. Eu creio que só as crianças e os jovens que são mais práticos, né? Nós que já estamos... Pelo amor de Deus, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude, mas não chegamos lá. O importante é que temos vontade, né? Estamos ali dispostos a entrar na nova era da internet. Exatamente. Outro dia o nosso neto estava aqui. Enquanto as pessoas estão entrando, a gente pode ir conversando. Perfeito. Né? Outro dia o nosso neto estava aqui em casa e aí ele... queria mexer em alguma coisa, e aí o meu marido falou assim, o avô falou assim, espera um pouco, deixa o vovô te ensinar. E aí eu falei assim pro neto, aproveita, porque certamente vai ser a última vez que ele vai dizer isso para você. A partir daí é você quem vai dizer para ele.
E agora é assim mesmo, ele pega o celular e ele fala, eu sei a sua senha, e já vai entrando. E a gente fica tão desesperado quando não consegue as coisas, né? Fica, Nossa, meu Deus! Deus, quero fazer rápido. E você vê que eles pegam com tanta facilidade, vão É indo, né? impressionante. É que eles já nascem com o chip atualizado, né, amada? Já nasce nesta era, nós que estamos nos introduzindo, Já, né? exatamente, Mas viu? é, Mas eu estou à sua disposição, minha mas é amada, muito viu? gostoso porque Deus preparou isso até já sabendo da pandemia, né? Como Ele sabe tudo, Sim, Ele falou: deixa eu preparar esse povo a se acostumar a andar na internet para que não calem sua boca, mas que continuem falando da minha palavra, exato, né? exatamente, né? E Eu digo que aí? Deus, na sua onissapiência, né? Porque ele possui todo o conhecimento, e todo Amém. conhecimento que não nos leva a Deus não é verdade. Amém. Mas ele possui todo o conhecimento, ele na sua onissapiência nos preparou, não é, amada, de alguma forma para viver esse tempo. Imagina Com certeza. viver esse tempo sem esses acessos, sem essa tecnologia, sem o que a gente tem hoje, esses meios de compartilhar a fé. Eu imagino que seria muito mais difícil do que já está sendo, Com né? Porque não certeza. tem sido fácil também, mas seria muito mais difícil. É verdade. E aí, já está ajeitada? Já está se sentindo à Pronto, agora vontade? aqui eu vou só, ele vai só arrumar a luz aqui que está Colocou um copinho de água bastante. perto? Não, eu não costumo beber água enquanto eu falo, né? E Sério? daí, é, a minha filha, quando ela era pequenininha, uma vez ela disse assim, mãe, a senhora não bebe água por causa daquele texto da Bíblia que diz que quem beber dessa água nunca mais terá sede. Olha, Eu me falei para associou, ela, né? provavelmente é por isso, minha filha, provavelmente. Glória a Viu? Mas Deus. estamos bem, amada. Mas eu creio que Nós também a estamos gente bem. cria hábito, porque eu não vivo sem um copo de água. E, É, não é? às vezes também é ruim, porque você fica muito dependente da água, né? Mas É, glória a na Deus. realidade eu tenho refluxo, então se eu bebo a água eu vou ficar cortando as palavras depois. Sério? Então, e Ah. daí eu evito beber água. É uma justificativa a mais para mim, nessa realidade. O bom é Que que o não seu custa cérebro nada. obedece, né? Sim, com certeza, ele já se acostumou comigo. Então, Soraya Juncker, eu Mas estou vamos tentando lá. te chamar pelo nome porque a gente costuma muito, né? Pastora, pastora, É, pastor, pastor. Meio que da minha criação, né? Minha mãe sim, sempre a gente falava, né? tem essa. Tenha respeito com o servo de Deus. E parecia que se a gente chamasse pelo nome, estava desrespeitando, né? Sim, Ideias, sim. né? Dos nossos pais, É, que eles acostumavam a ser assim, né? sim. Nós somos de outra geração, né, amada? E a gente tinha essas, essa modo, essas normas, né, de relacionamento, que hoje não é assim. A gente mantém, mas a gurizada hoje já vive uma outra norma, né, de Sim, procedimento, sim, sim, sim. né? O que, É, o que às vezes chamar de você ou chamar pelo nome não significa desrespeito, uhum. né? Às É, vezes o desrespeito está muito mais na postura do que na forma de falar, é verdade, porque, bom, minha né? mãe sempre falava assim: se você estiver com o presidente da nação, você não ia chamar Uhum. você ia ter toda aquela. E nós somos servos de Deus, mas eu creio que eram coisas assim que eram incutidas, né, nos corações deles, Sim. e não deixam de ser valorosas, né, porque Não, com certeza. é muito importante. Então, Soraya. É, Eu vamos sei que nós. aqui no Brasil você é muito conhecida, muito famosa, muitas palestras, muitos cultos, muitos eventos. Eu esteve procurando ver e, meu Deus, tem muita coisa no YouTube para te encontrar e te Uhum, conhecer, te ouvir e receber bênção uhum, de Deus através da sua vida. Mas eu gostaria hoje que você falasse, porque tem muita gente de outros países sim, que não, certamente não conhece muito bem a sua história, mas eu acho que vão se apaixonar depois de te ouvir, de te conhecer. Mas nos conte, quem é a Soraya Juncker? Porque
Às vezes a gente fala, é a pastora, é a que vai dar a palestra, eu conheço ela, esteve em tal evento. Mas para você, quando a gente fala da gente já é diferente. Quem você diria que você é? Quem é a Soraya? É, olha só, eu me aproprio de uma declaração de Jesus quando ele disse, perguntaram para ele quem és e ele disse, ele começou a falar e eles disseram não, mas tu falas de ti mesmo, então isso ele disse, mas por isso que é verdade, né? Então se eu fosse me apresentar aqui agora, né, para aqueles que não conhecem, eu diria que eu sou Soraya Juncker, uma filha amada de Deus. Eu digo isso porque o que nos mantém no decorrer da vida, no meio das lutas, das inquietações, nos muitos trabalhos, nos muitos movimentos da missão, é o fato de saber que nós fomos amados por Deus. Amém. Por isso nós amamos alguém, por isso nós amamos a sua obra, porque primeiramente nós fomos amados por Deus. Amém. Nos momentos mais críticos, porque na missão a gente passa por muitas coisas, né? Nos momentos mais críticos da missão, eu sempre trago a memória de que Deus me ama. E porque Deus me ama, Ele vai me sustentar, Ele é comigo, Ele vai manifestar a sua graça. E essa filha amada de Deus, na realidade, teve o privilégio de nascer na Paraíba. A Paraíba, para quem é de fora, é um estado pequenininho do Brasil que fica lá no Nordeste. Eu costumo dizer que a Paraíba é Sião de Deus na terra. É uma terra que emana leite e mel, Glória a leite de Deus. cabra e mel de rapadura, para a glória de Deus. Quem é Glória a de fora Deus. não vai entender isso. Mas eu nasci no interior da Paraíba, morei lá alguns anos até nós nos casarmos. Então, quando nós nos casamos, eu que sou de origem presbiteriana, por causa da minha família, fui para a igreja metodista, vim para a igreja metodista. E estou na igreja metodista há 38 anos, mas eu vim quando nós nos casamos. Meu digníssimo esposo foi para Paraíba, nós nos conhecemos lá. Ele foi para estudar, pensava ele. E aí nós nos conhecemos, nos casamos e iniciamos o nosso ministério há 38 anos lá na Paraíba. Que Sou então lindo. casada com o Júnior Juncker, que é o teólogo da casa. Que Nós bênção. temos 3 filhos. Nosso filho mais velho se chama Pastor Igor Juncker, que tem sido um moço muito usado por Deus, com Sim, muita conhecemos intrepidez e ele, muita uma bênção. sabedoria. Ele é casado com a Paula. Eles nos deram o neto mais bonito Ai, da que terra. linda. Ai, que linda. Ele é um amor que se chama Theo. Nós temos uma segunda filha chamada Raíssa, que é a nossa ajudadora. E temos uma terceira filha que chama Radassa, está morando agora nos Estados Unidos, está estudando lá, e é casada com o Gabriel. Né? Ah, Nós temos um Gabriel na também tem vida, um você tem o Gabriel na sua seu e eu vida. tenho o nosso. É uma Então, benção. nós somos uma família que tem servido ao Senhor no decorrer desses 38 anos, para a glória do Senhor, com muito afinco, com muita disposição de coração, crendo que Deus, quando Ele chama, Ele nos envolve com habilidades especiais para cumprir aquilo que Ele planejou. Então a Amém. gente tem vivido esse tempo desse jeito e que Soraya é essa figura, essa mulher, né? Muito Eu costumo dizer que eu simpática. sou uma mulher de oração. Quando alguém diz quem é você, eu falo sou uma mulher de oração. Eu sou só isso, uma mulher de oração. Eu acho que o E Igor puxou você, né? O Igor, ele nesse é uma sentido de mistura dos dois, simpático, né? de sempre estar Ele é uma alegre, mistura fazendo muito forte piada. dos dois. Ele é alegre, ele é inspirado, ele é inspirador, ele Ai, é a cara do pai, né? que Mas bênção. eu sou essa mulher aí, em Glória a nome de Deus. Jesus. Eu estava vendo que nos eventos que você foi palestrar, você sempre falou de muitos Uhum, temas, né? Mas hoje eu vejo que sim. Deus tem levado você para o que você acabou de dizer, para ser uma mulher de Uhum, oração.
Eu creio que dentro do âmbito cristão, evangélico, nós podemos escolher ser várias coisas e nos aprofundar em várias áreas, como a palavra, o louvor. E eu sempre falo que a oração tem sido, eu acho que uma das coisas mais difíceis de a pessoa incorporar na sua vida, trazer para a sua vida e viver pela oração. E eu estava vendo que você tem se voltado, tem tido essa facilidade, Deus tem te levado a conhecê-lo mais e mais através da oração. Então, minha pergunta é, como você conheceu a Cristo? Como entra Cristo na sua vida? E quando você se apaixona pela oração? O meu marido está pedindo para eu perguntar se você está me ouvindo bem. Perfeito. Está me ouvindo Perfeito. bem? Então tá bom. Tá bom. Como eu disse, eu sou de origem da Igreja Presbiteriana. Então, a minha mãe, ela se converteu por causa do testemunho da minha avó. A minha avó tem um testemunho muito precioso, porque a minha avó era uma pessoa católica, praticante, comprometida, mas ela era analfabeta. E um dia ela estava varrendo o quintal da casa dela, nos fundos da casa, e ela entendeu, teve uma visão, e embora fosse analfabeta, ela leu na visão coisas que só o Espírito vai nos fazer entender, e estava escrito em um prédio, e estava escrito assim embaixo: o Evangelho é a verdade. Aleluia. E a única coisa que a minha avó conhecia do Evangelho era na hora da missa, né? O sacerdote diz palavra do Evangelho. Naquela época tudo era em latim, mas ele dizia a palavra do Evangelho e ele começava a ler o livro. Então ela disse: Deus está me dizendo que aquele livro contém a verdade. Ela comprou uma Bíblia, ela aprendeu a ler na Bíblia e ela se converteu. Glória a Deus. E quando isso aconteceu, ela então deu testemunho para todos os seus filhos. Então a minha mãe se converteu pelo testemunho da minha avó. A minha mãe tinha 16 anos quando isso aconteceu. Então a minha avó se mudou do interiorzão da Paraíba e foi para uma cidade um pouco maior, que foi onde eu nasci também. Lá eles procuraram uma igreja, que era a igreja presbiteriana, e eles começaram a participar da igreja presbiteriana. Então, a minha mãe, mesmo sendo da igreja, ela casou com o meu pai, que vinha de uma tradição católica meio misturada com espiritismo, muito forte. Então, ela conviveu com isso muito tempo. E aí foram nascendo os filhos. Eu sou a quarta filha da minha mãe e do meu pai. E quando nós nascemos, a minha mãe nos batizou na Igreja Católica por causa da tradição da família, mas nos criou na Igreja Presbiteriana. Então, eu fui criada na igreja, como a gente diz, né? Ensinada na igreja, aprendi a ler a Bíblia, a ler as histórias da Bíblia. E para você ter uma ideia, quando eu tinha 12 anos, eu era professora de escola dominical de crianças de 10 e 11 anos. Olha. Porque eu conhecia as histórias da Bíblia. Então eu tinha um jeito de compartilhar com eles, talvez muito próximo da linguagem que eles tinham, uma linguagem de identificação. Então eu compartilhava com eles, eu era professora de escola dominical. Quando o pastor da minha igreja, ele resolveu por um tempo, ele disse: vamos fazer o seguinte, vamos pôr os professores no banco e vamos por outros professores para que vocês tenham tempo de ouvir também. Então eu fui para o banco da sala de juvenis da igreja. E o meu professor da sala de juvenis, ele era um moço muito estudioso da palavra, muito usado por Deus, e toda a aula ele terminava dizendo assim: filho de crente não é crentinho, você precisa ter a sua experiência pessoal com Jesus. Que bueno. Todo domingo ele terminava desse jeito. E aquilo ia ficando. Então, quando ele ia terminando, todos os juvenis já diziam: já sei, filho de crente não é crentinho, você precisa ter uma experiência. Mas aquilo ficou na mente, ficou no coração. Claro. E eu fazia parte de todos os movimentos da igreja, eu cantava na igreja na época, e quando eu estava no grupo, a gente foi para ministrar numa igreja fora da cidade, em outra cidade. E quando a gente estava ali, o pregador, nós ministramos o louvor, terminou, o pregador se levantou e ele começou a falar. E a sensação que eu tinha é que aquela palavra era para mim especificamente, no meio daquela igreja inteira, ele estava falando comigo.
E aí eu fiquei olhando para um lado, olhava para o outro e dizia, eu não acredito que o meu professor de escola dominical perdeu tempo de falar de mim para esse pregador. Não é possível que ele tenha feito isso, né? Alguém contou. E eu sei, alguém contou. E aí ele foi conduzindo na realidade até chegar ao momento do apelo, e no apelo, então, ele dizia a mesma coisa. Filho de crente, não é crentinho. Quando ele estava para fazer o apelo, o meu coração já estava pulando quase fora da boca, porque eu dizia assim, meu Deus, hoje eu vou confessar publicamente a minha entrega e a minha fé. E aí as pessoas vão olhar para mim, um monte de gente da minha igreja vai dizer, ué, mas ela não era aquela que desde pequena cantava na igreja? Ué, mas essa não é aquela que ensinava na escola dominical? Ela não é a Soraya? Ela não é a filha de fulano, filha, né? E aquilo foi ficando na minha mente. Eu só sei que quando eu me percebi, eu já estava de joelhos no altar. Glória a Deus. E o peso da vergonha que eu achei que sentiria em nada se comparou com o peso de glória que veio sobre. Glória a Deus. Que coisa Então linda. eu me converti naquele dia. Eu confessei publicamente o Senhor como meu Senhor e Salvador. A partir dali, e até um pouco antes disso, eu já era companheira da minha mãe. Como filha mais nova, eu era companheira da minha mãe. E aí, até outro dia, dizia num grupo de pessoas: eu reconheço que é possível ir a uma reunião de oração obrigada. Eu reconheço que é possível isso, porque eu fui a muitas reuniões de oração por obrigação, porque eu era a filha mais nova da minha mãe. Claro. Então a minha mãe Eu ia para as também. reuniões de oração e ela me levava, você também? Eu também. A os cultos de mulheres. Então, culto de mulher, reunião de oração, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, 11 horas da Jejum. manhã, jejum, nos lugares mais difíceis, aquelas irmãs do coquinho, né? Quase como você está hoje, o É. cabelinho preso, aquelas mulheres de cabelinho Eu acho que preso, somos irmãs, cantando. Soraya. Somos verdadeiramente. E, Verdadeiramente. e ouvir aqueles cânticos, aquelas reuniões de oração que parecia que não acabava nunca, ouvir aqueles cânticos, né, pentecostais, eu sou pobre, sou necessitado, mas o Senhor cuida de mim, sabe, Amém. aquelas unções com óleo, aquelas reuniões que mantinham a gente 7 semanas num propósito só, e eu fui descobrindo o valor Glória a dessas reuniões Deus. e desses ajuntamentos. A nossa família é uma família de pessoas que oram. A minha avó era uma mulher que orava muito. A minha mãe é uma mulher que ora muito até hoje. Estava fazendo a dedicatória de um livro esses dias, né, para ela, e estava dizendo isso. O que a senhora produziu de joelhos, por mais que eu escreva, eu jamais vou atingir a quantidade de frutos que a senhora já atingiu. Glória a Deus. Porque ela é uma mulher de oração. E, Amém. e você sabe, amada, que a vida fala mais alto do que qualquer palavra. E a vida de oração da minha mãe, da minha avó, das minhas tias, da minha família, isso foi imprimindo em nós, como filhos dessa família, foi imprimindo em mim. Eu fui descobrindo o valor dessa vida partilhada com Deus. Eu gosto de fazer essa definição, dizer que oração é vida partilhada com Deus. Porque Amém. isso tira aquela ideia de que orar é apresentar uma lista de necessidades a Deus. Que orar é só falar o que a gente quer falar diante de Deus e não ouvir, não se aproximar, não usufruir da presença dele. Então eu gosto de definir oração e substituir. Quando você substitui o termo oração por vida partilhada com Deus, você faz leituras muito diferenciadas. Então, quando o texto diz assim, então Moisés orou, você substitui e diz assim, então Moisés partilhou com Deus. Amém. Ou seja, não só ele falou, mas Deus falou com ele. Quando você olha assim, você diz Ana orou, você diz Ana partilhou com Deus. Então ela abriu o coração e Deus abriu o coração para ela também. Aleluia. Né? Então a gente vai descobrindo o valor da vida de Da oração. E relação, né? quanto mais eu leio, quanto mais eu leio, quanto mais eu escrevo, quanto mais eu prego, quanto mais eu ensino sobre isso,
mais eu desejo. Glória a Deus, porque essa relação vai envolvendo muito amor, né? Vai te apaixonando de você estar e você quer mais, e você quer desfrutar, né? E vai te saciando tanto, né? Você vai entrando num patamar completamente diferente daquele simplesmente orar. Soraya, muitos homens e mulheres de Deus, eles desejam ir ao campo missionário. Você sabe que esse nosso programa é voltado para os missionários e todos nós precisamos de uma orientação de Deus. E eles muitas vezes falam que oram, que Deus está enviando. O outro dia até conversávamos nós, né? Que é tão fácil falar, Deus me falou, Deus me disse. Mas o missionário, desde seu ponto de vista, como mulher de oração, ele deve orar antes de ir? Ou ele simplesmente ele deve ir, eu senti, eu estou indo? Ou ele deve orar e aguardar a confirmação, se eles devem ir, para onde ir, como que deve ser o comportamento do missionário ou missionária que quer sair para a obra? Olha só, amada, certamente ele deve orar. Na realidade, a gente tem um bispo que ainda é o nosso mentor, bispo Adriel Maia, ele foi nosso bispo aqui durante 10 anos e nós trabalhamos com ele. Ele tinha uma frase que se tornou célebre no nosso meio: oração está sempre em ordem, ele dizia. Então alguém dizia assim: bispo, podemos orar agora? Oração está sempre em ordem. Em Então a ordem. gente orava em todos os lugares, em todos os momentos. Então quando você pergunta, eles devem orar antes de ir? Certamente, certamente. Eu tenho dito sempre que a oração ela deve anteceder, ela deve manter-se enquanto e ela deve suceder todo o movimento de cada homem e mulher de Deus. Ou seja, a gente ora antes, ora durante e ora depois. Por quê? Alguém já disse muito sabiamente: não há nada que nós possamos fazer antes de orar, mas há muito a ser feito depois que nós orarmos. Então, assim, não dá para fazer nada sem partilhar a vida com Deus, sem ouvir da parte de Deus, sem se perceber diante de Deus como parte daquilo que Ele está sonhando. É necessário orar sempre, mas é necessário orar antes, orar durante e orar depois. Uma coisa que chama atenção, amada, quando a gente fala sobre isso, é que nós temos a tendência de nos movermos por necessidade no que diz respeito à missão. Então, a gente olha, por exemplo, nós que temos a vivência de igreja, você olha para uma igreja, você olha para uma área da igreja e você fala: meu Deus, está precisando de gente naquela área. E aí, houve um tempo que a gente dizia que só bastava ser disposto. Daí a gente começou a entender que era preciso ser disposto, ungido, chamado, comprometido, perseverante, né? Outras qualidades, Então, né? há muito mais na obra, né? A disposição talvez seja um princípio, mas há muito mais na obra para você se manter. Por que eu estou dizendo isso? Que é necessário a gente orar antes de se envolver. Porque não é a necessidade quem nos leva para a missão. Quem nos leva para a missão é Deus. Aleluia. A necessidade nos leva para Deus e é Deus que nos leva para a missão. Amém? Amém. Porque necessidade, amada, tem em todos os lugares. E o que a gente vai perceber? Um monte de gente dentro da igreja engajada nos mais diferentes ministérios. Por quê? Porque se moveu pela necessidade que viu, mas se sentindo frustrado ou frustrada no ministério. Porque não produz. Não produz por quê? Porque não está no lugar do galho que deveria estar. Amém. Não está inserido no lugar onde Deus planejou que essa pessoa estivesse. Então nós precisamos orar antes, orar durante e orar depois, porque a necessidade não vai nos levar para a missão. Quem nos leva para a missão é Deus, mas a necessidade nos leva para Deus. Ela nos põe diante de Deus para partilhar com Deus a nossa visão e buscar em Deus a visão dele para nós, né? Se a gente observar, por exemplo, o ministério de Jesus, alguém com a convicção do que já deveria fazer, né? A convicção da obra e do propósito, mas a palavra do Senhor diz que antes de começar o seu ministério, ele orou 40 dias e 40 noites no deserto. Amém. Então não há possibilidade de se começar uma obra sem este espaço de vida partilhada com Deus. E aí eu vou dizer uma coisa para você, a Bíblia está aí para nos dizer o que fazer, mas a oração nos prepara para o como fazer.
Amém. Entende? Muito Está bonito. na Bíblia já. Você sabe, e eu sei. Está escrito, a palavra do Senhor Jesus deu mandamentos, né? Como a grande comissão de ir e fazer discípulo de todas as nações, né? A gente tem um monte de testemunho de pessoas. Tem a testemunha de uma missionária americana que serviu muitos anos no Brasil e um dia, quando ela voltou, depois de aposentada, ela voltou para os Estados Unidos. Uma revista da área de missão foi fazer uma entrevista com ela e perguntou para ela: quando foi que você sentiu que deveria ir? Em que evento você estava? Que pregação você tinha acabado de ouvir? Ela disse: eu estava na minha casa, na beira da cama, de joelhos, lendo a Bíblia, Glória a quando eu Deus. li: ide e pregai o Evangelho. Ela Glória a disse: Deus. então eu fui. Então, o propósito, na realidade, está na palavra. Todo o propósito divino está revelado na palavra. E a oração, ela vai nos preparar para o como fazer. Ou seja, a palavra imprime o porquê e a oração habilita no como, em nome de Jesus. Por quê, amada? Porque não dá para fazer senão na dependência de Deus. Com Jesus disse: eu certeza. nada posso fazer de mim mesmo. Uhum. E aí a gente diz a mesma coisa: nada podemos fazer sem o Senhor. Então Amém. a oração, ela nos põe na presença daquele que nos habilita, porque sem ele não há possibilidade de fazer. Amém. Não é verdade? Com certeza, e muito bom isso que você falou de estarmos às vezes nos lugares que precisam, mesmo contrariados com o nosso talento, com a nossa vocação, com a nossa capacidade, e às vezes nem dispomos de tempo, mas nós queremos fazer alguma coisa. E a gente se torna improdutivo, uma pessoa triste, infeliz, porque não está, como você falou, no galho que deveria estar. Muito bom isso, muito bom. É. Nós somos, ele é a videira, nós somos os ramos, né? Amém. A gente tem que estar no lugar certo. Se a gente pensar como corpo, a gente tem que estar no lugar certo, né? Se você é olho, tem que estar no lugar do olho. Se você é boca, tem que estar no lugar da boca. Então, você vai se engajando em lugares para os quais você não foi habilitado, só gera frustração, né? A verdadeira realização está no cumprimento da vontade de Deus. Amém, glória a E a Deus. vontade de Deus está revelada na palavra. Meu marido está aqui pedindo para eu perguntar para você se eu estou falando muito rápido. Eu acho que ele está preocupado, né? Ele falou assim: pergunta, porque de repente o pessoal não vai entender. Bom, eu estou entendendo perfeitamente. Mas Graças. realmente, tem muitas pessoas da Argentina que eu vi que estão entrando, meus sobrinhos que moram na Espanha, e algumas pessoas dos Estados Unidos que eles estão trabalhando também com Ah, latinos e estão aí assistindo. Mas tem muitos brasileiros e brasileiras que também estão falando que você é uma bênção, que estão felizes de ouvir seu ah, testemunho, tá vendo? Que às vezes é importante, que né? bom. Porque vem você sempre pregar Amém. sobre a palavra, mas hoje você está falando um É pouco mais sobre verdade. a Soraya. Fala para o É pastor para ele verdade. ficar sossegado, que está Tá bom. tranquilo, está muito interessante. Ok, amados. E se for preciso, alguém põe aí, habla despacio, por favor. Por favor, não corra. Ai, meu Deus. É, Mas vamos nós. pastora, tem muita gente que fica orando, né? Uma das minhas sobrinhas me escreveu e ela está aí e ela falou assim para mim, qual que era o tema? E eu falei que o tema de hoje seria oração. Então ela falou assim, tem tanta gente que fala assim, ora por mim. Eu estou orando e Deus não me responde. Quem sabe você ora e Deus te responde. Mas quantas respostas estamos aguardando? Quanto tempo a gente ora pedindo alguma coisa e Deus parece que nem ouve ou não se importa com o que estamos pedindo, né? Mas de acordo à sua experiência, quanto tempo nós devemos orar por uma petição que não recebemos ainda a resposta? Não recebi, mas eu preciso continuar. Até quando? Sim. Olha, só há um texto que vem à minha mente numa hora como essa para poder responder essa pergunta, porque é uma pergunta difícil, né? É Porque verdade. tempo e espiritualidade têm toda uma leitura muito diferente, É né? verdade. Mas há um texto da palavra do Senhor que vem à minha mente numa hora de uma pergunta como essa, que é o texto em que Jesus está falando
aos seus discípulos e ele diz assim: permanecei em Jerusalém até que. Né? Amém. E aí talvez a pessoa, mas até que? Até que? Até que você tenha uma direção de Deus, até que você tenha uma clareza da parte de Deus, até que você tenha um sinal de Deus, ou até que Deus diga para você, como ele disse para Jeremias em determinado momento: não ore mais por este povo, não ore mais por essa causa. O meu digníssimo esposo foi criado na igreja metodista. Ele tem 6 gerações de metodista na família. São quase sobrinhos de Wesley. Praticamente. Mas ele, quando na juventude, ele se desviou, ele estava fora da igreja. E a mãe dele orava por ele todos os dias. E teve uma época que ela começou a colocar bilhetinhos para ele. E ele, na sua postura de rebeldia, ele pegava o bilhetinho, ele amassava e jogava no corredor perto da porta do quarto dela, para dizer assim: eu não quero isso. E ela continuava orando, até que um dia Deus disse assim para ela: não ore mais, eu já te ouvi, eu vou fazer. Que tremendo. E aí ele estava numa boate, bebendo com os amigos, e o som da boate parou e ele ouviu uma voz que perguntava assim: Júnior, se Jesus voltar hoje e te encontrar aqui, você vai subir? Ele disse que ele ficou tão transtornado que ele não conseguiu mais ficar naquele lugar. E foi para casa e ficou 3 dias em casa trabalhando isso e se rendeu ao Senhor. Glória a Deus. Então, até quando? Vou dizer para você, a minha mãe orou 47 anos pelo meu pai. Muitos Quanto anos. tempo você acha que Abraão orou para ver cumprida a promessa do Senhor? Essa questão de tempo e espiritualidade, ela é lida de outra forma, porque a gente entende que tempo é espaço que Deus usa para confirmar o propósito dele na nossa vida. E sabe, amadas e amados, às vezes esse tempo Deus está usando para trabalhar em nós e não só a favor do nosso pedido. É verdade. Uma coisa que digo muitas pessoas e há muitos anos é que Deus, quando não muda uma circunstância, é porque quer mudar um coração. Amém. Isso não é novidade para nós, né? De que Deus trabalha conosco e em nós através da oração. Amém. Então, quando a gente fala de tempo, né, até quando a gente vai orar, ore até que você tenha clareza do propósito, até que você entenda em Deus, até que você veja acontecer, ou até que Deus mude o seu coração, ou até que Deus diga para você: não ore mais, está nas minhas mãos, pode deixar, eu vou fazer. Né? Em realidade, Mas requer a enquanto perseverança, né? isso, Requer a exatamente, perseverança. perseverai e orai, né? Diz a palavra do Senhor. Permaneçam perseverantes em oração. Então, essa questão de tempo, sabe, há um tempo atrás, algumas pessoas que caminham conosco já conhecem esse testemunho. Como a gente está num papo aqui muito testemunhal, diferentinho, eu quero citar. Há muito tempo atrás, nós só tínhamos 2 filhos, os 2 filhos mais velhos, e nós estávamos morando no Nordeste ainda, em Aracaju. E o meu marido já estava em Brasília para nos mudar a Brasília. Nós já moramos na Paraíba, moramos em Sergipe, moramos em Brasília e estamos há 22 anos em São Paulo até segunda ordem. Eu não falei que somos irmãs? Pois então. Somos muito viajadas. E quando a gente estava lá e meu marido já estava em Brasília fazendo, né, arrumando as coisas para a gente se transferir, eu fiquei com as crianças lá. E a gente estava muito acostumado a viver a provisão de Deus. Cara. Então, assim, faltava alguma coisa, alguém batia na porta e levava. Amada,
Faltava carne, alguém batia na porta e levava um pedaço de carne, sem dizer para ninguém. Faltava ovo, alguém batia na porta e levava ovo. Faltava dinheiro para pagar alguma coisa, alguém batia na porta e levava. Então a gente viveu isso e acostumou com essa provisão de Deus. E um dia eu fui dormir e fui preparar o lanche das crianças do dia seguinte. E na hora que eu fui preparar a lancheira, né, o lanchinho das crianças para levar no dia seguinte, eu pus um bolinho e procurei e não tinha nada para tomar. Eu falei, Senhor, não tem problema. Até tal hora, amanhã as crianças vão sair, o Senhor pode fazer alguém bater na minha porta. Eu estava E aí acostumada. nós fomos dormir. No outro dia, acordei, arrumei as crianças, olhei o armário, porque eu creio que Jesus pode fazer aparecer no armário também. Olhei a geladeira, também creio nisso. Deus que surpreende. Ele tem... O que Deus faz não é novidade, mas a forma que ele faz é sempre surpreendente, sim ou não? Amém. E aí eu fui arrumando e eu falei, estava na hora das crianças já saírem, e aí eu fui arrumando assim, meio sem entender por que ninguém tinha batido na porta, nada tinha acontecido. E a nossa segunda filha era pequenininha, ela puxou minha blusa assim por trás e falou assim, mãe, posso pedir uma coisa? Eu falei, claro, filha. Ela disse, dá para colocar água ao invés de suquinho? Eu sinto tanta sede na escola, mas a senhora põe suquinho, eu queria água. Eu falei para ela, dá, minha Glória. filha, com certeza. Que Eu peguei coisa a garrafinha, linda. enchi de água, coloquei, ela foi feliz para a escola e eu fiquei Glória a sem entender Deus. nada. Eu falei, Deus, eu não entendi essa. Ele disse, porque quando eu não mudo uma circunstância, é porque eu quero mudar um coração. Amém. Então, perseverar em oração nos coloca diante daquele que, se não mudar a circunstância, vai nos ensinar. Amém. Glória a Deus. Soraya, sabe que muitas pessoas acham que não devem orar muito porque se orarem demais, o diabo vai atacar elas. Vai atacar com mais fúria, ou seja, o diabo é o nosso inimigo, mas sabe que se você busca muito de Deus, é melhor a gente ficar mais quietinho, para não incomodar muito. Mas isso é verdade? Você acha que as pessoas devem diminuir a oração, ou quando a gente ora muito, o diabo ataca mais? Isso foi uma pergunta Que que me Deus tenha fizeram, misericórdia. que me Deus fizeram tenha uma vez. misericórdia de nós, né, amada? Mas vamos lá. Eu vou dizer uma coisa para você inicialmente. Não há nenhum respaldo bíblico para uma declaração como essa, né? Mas há muito respaldo para orar. Eu vou citar só alguns. Tessalonicenses 5,17, a gente conhece, orar sem cessar. O que a palavra do Senhor está dizendo é ore, 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 ore. Não permita que as coisas interfiram na sua vida de oração. Amém. Não permita que a sua luta interfira na sua vida de oração, que as suas inquietações interfiram na sua vida de oração. Ore, ore, ore em todo o tempo. Ore sem cessar. Orar sempre e não desfalecer, diz a palavra do Senhor. Não Aleluia. abra mão de orar. Às vezes, na oração, a gente gera espiritualmente. Às vezes, a gente está quase no 9º mês, aí a gente desiste de orar, e aí é como se abortasse, né, aquilo que estava sendo gerado. Então, ore sempre, sem desfalecer. A palavra do Senhor diz, dediquem-se à oração. A palavra do Senhor diz lá em Filipenses também, apresenteis as vossas petições com ações de graças. Amém. A palavra do Senhor diz em Colossenses 4:2, perseverai em oração. Efésios 6 diz, com toda oração. Isso. Então, o que eu vou dizer é o seguinte, para Aleluia. responder isso daí. A oração, ela atrai a atenção do céu e combate a ação do inferno. Amém. Glória a Então, Deus. não existe a possibilidade de você atrair mais luta porque você está orando. Não, você atrai a atenção do céu e combate a ação do inferno. A oração jamais vai nos colocar numa posição de vulnerabilidade diante do diabo. Glória a Deus. Jamais. Ela nos coloca em ação, em posição de vulnerabilidade diante de Deus, porque Ele nos conhece de dentro para fora, Ele sabe como lidar conosco. A oração, ela nos coloca nesse estado de luta. Esse texto, né, quando fala com toda a oração, é o texto da armadura cristã, em que Paulo está dizendo para a igreja o seguinte, Paulo está dizendo, olha, ele vem falando sobre relações e a forma como a gente reage a isso. A relação de pai e filhos e como reagir, a relação de marido e mulher, como reagir, de servo e senhor, como reagir. E aí ele fala da nossa relação com o inimigo. E ele diz assim, como reagir?
se revista da armadura de Deus. E aí ele vai dizendo tudo, põe a armadura, põe o capacete, pega a espada e ore com toda a oração. O que ele está dizendo para nós é que a oração ela nos coloca num estado de luta contra todos os nossos inimigos, que são a carne, o mundo e Satanás e seus anjos. Então a oração é um estado de combate e não de vulnerabilidade. Entende isso? Aleluia. A Aleluia. grande questão, amada, é que assim, a ideia da oração não é facilitar a vida da gente, é facilitar a ação de Deus na vida da gente. É verdade. Né? É verdade. Que Então não importante tudo existe. isso, né? Porque eu creio que tem muitas pessoas que têm vergonha de fazer certas perguntas e estão com essas Sim. dúvidas no coração, né? E sempre é bom nós, como servos de Deus, que estamos ali, né, um pouquinho mais à frente, poder estar sempre ensinando, né, para que ninguém se perca nestas áreas que são tão importantes, a gente estar bem afiado e ter a convicção da nossa posição, né? Pastora Soraya, teve aqui uma pessoa que falou com você e me está dizendo assim, é o Daniel Irosa. Você falou uma frase assim, quando eu mudo uma circunstância, e ele disse que perdeu o final da frase, ele queria ouvir. Você lembra? Senão ele vai ter que assistir de novo. Quando eu... Estou quase deixando ele assistir de novo. Isso. Quando eu mudo uma quando Deus não muda, circunstância. Quando eu quando mudo... Deus não muda, quando Deus não muda uma circunstância porque Ele quer mudar o coração. Amém. Aí está respondido, irmão Daniel. Pastora, muita... Cheiro, Daniel. Ou é ele ou é a digníssima. Você escreveu um livro recentemente. Como surgiu essa ideia e o nome, né, que é bem diferente, Arcadianos. Eu não sei se estou pronunciando certo. Arcadianos. Aí está o livro. Preciso adquiri-lo. Você sabe que, na realidade, ele está à venda na Amazon, é porque ele é feito em formato e-book, mas ontem chegou uma edição limitadíssima em formato impresso, por isso que eu peguei aqui para mostrar para você. E vocês enviam a qualquer parte do mundo? Porque agora todo mundo vai ficar curioso. Então, a gente pode conversar sobre isso, vai ter que fazer contato conosco, porque a gente fez uma edição bem limitada, né? Nós vamos deixar os contatos depois, pastora. Legal. Amém? Porque tem muita gente que é mais ou menos da nossa idade, que já está ficando louro ou mantendo preto, que tem dificuldade de ler em e-book e coisas assim. Então, a gente resolveu fazer. Mas vamos lá, você falou por que esse nome? Né, para remarcar as eu frases. gosto, amada. É da tradição, né, irmã? Eu muito gosto. melhor. A gente é da tradição do papel, né? Eu gosto. E a gente tem que fazer que prevaleça, né? Porque o que nós vamos falar para nossas gerações próximas, né? Não é? Então, e por que... Você estava falando que a ideia do livro, né? Por causa do nome Arcadianos. Olha só, tem um escritor que eu gosto muito, eu não sei quantos de vocês conhecem, chama Eugene Peterson. E ele diz que a narrativa parece ser o estilo literário preferido do espírito. É muito claro isso, né? Qual que é a ideia? A ideia da narrativa é nos apresentar um quadro, ou seja, um quadro de luta, de limite, de dor, de traição, de perda. Né? Essa é a ideia da narrativa, a história, né? Quando é feita a narrativa. Nos identificar com a dor de homens, de mulheres, de famílias, de comunidades, de povos, de nações. Tá? Essa é a ideia da narrativa. E nos estimular na esperança, Amém. Que é a habilidade de Deus de interferir na história humana. Então, quando a gente lê as narrativas, né, a gente precisa se entender assim. A gente lê narrativas na Bíblia, como a narrativa, por exemplo, da experiência de Abraão, a gente vai entender que Deus está nos dando a possibilidade de nos identificarmos com as dores, com as dificuldades que ele passou, mas também de nos colocarmos, né, junto com ele em todos os limites que ele tinha, mas de viver, talvez, quem sabe, com a mesma fé, uma intervenção de Deus como ele viveu. Essa é a ideia da narrativa. E no nosso tempo, amada,
nós precisamos deixar algumas narrativas para as futuras gerações. E quando a gente começou a viver esse tempo de portas fechadas, ficar dentro de casa, não é? Uma das narrativas que veio imediatamente à minha mente foi a narrativa da experiência de Noé. Porque, mais uma vez, Deus fechou a porta pelo lado de fora. Amém. Como ele fez com Noé, para a gente não se arrepender. Ele nos pôs dentro de casa. Ele nos tirou de tudo que nós estávamos fazendo e nos pôs dentro de casa. Nos pôs dentro de casa com a família, para a gente rever coisas que precisavam ser revistas, para a gente arrumar coisas que estavam desarrumadas, para a gente parar e dar atenção a coisas que a gente não dava mais atenção. Agora você imagina isso na experiência de um homem chamado Noé. E que a palavra do Senhor diz que, ao contrário de tudo aquilo que todo mundo que era da época dele estava vendo, ouvindo e crendo, ele teve que compartilhar esse propósito com a família dele. E teve que conquistar a família dele para esse projeto. E aí ele dedica anos a esse projeto, na direção de algo que ele nunca tinha visto. Naquela época, brotava do chão, né? Uma aguinha que minava do chão e que fazia a terra prosperar. Eles nunca tinham visto chuva, diz a palavra do Senhor. E Deus disse para ele, eu vou fazer chover. Ele nunca tinha visto aquilo, mas ele acatou a palavra de Deus. Ele nunca tinha visto um barco, uma arca semelhante à que ele fez. Mas ele abraçou o projeto de Deus, ele comprometeu a vida, ele comprometeu a família, ele comprometeu todos os sonhos naquilo que ele entendia ser de Deus para ele. E aí, então, quando a gente olha a narrativa de uma pessoa dessa, né, a gente vai se identificar com ele para entender como seria o processo, para que a gente possa hoje viver esse processo como testemunho. Como terá sido para ele, né? Entrar naquela arca, ficar quantos dias nós já estamos guardados dentro de casa, né? Desesperados muitos, né? E eu digo guardados porque essa foi a primeira palavra que Deus trouxe. Esse livro ele surgiu, na realidade, de uma série de devocionais que nós enviamos para as pessoas. E a ideia era, você está guardado ou você está confinado? Né? E eu dizia para as pessoas, porque a definição que a gente der vai, na realidade, dizer a qualidade do tempo que a gente vai viver. Se a gente disser que a gente está confinado, então a gente vai viver uma qualidade de confinado. Se a gente disser que está guardado, a gente vai viver uma qualidade de vida de quem é guardado por Deus. Muito bom. Então a gente dizia assim, confinado significa encerrado dentro de limite, enclausurado. E se você disser guardado, você diz defendido, preservado, conservado. Então a primeira traz uma sensação de aperto, a segunda de abraço. A primeira traz uma sensação de perda, a segunda de ganho. A primeira traz uma sensação de incômodo, a segunda de descanso em Deus. Então eu perguntei para as pessoas, e aí, vocês estão guardados ou confinados? Porque eu quero convidar vocês para fazer aqui uma caminhada de arcadianos. Nós vamos aprender a orar com Noé e todos aqueles que estão na arca. E aí surgiram as devocionais, e a ideia da devocional era, vamos orar, por exemplo, na companhia da águia. Veja comigo, a águia estava dentro da arca. A águia não foi feita para viver enclausurada. Ela foi feita para voar e voar alto. Mas ela estava temporariamente guardada na arca. E ela não perdeu a habilidade de voar. Ela só estava esperando o tempo certo. E aí nós vamos entendendo que nós precisamos orar como a águia. E não é por acaso que aí o profeta diz que aqueles que esperam no Senhor, ainda que estejam dentro do guardado, vai voar como águia. Amém, glória então, a Deus. Assim, Deus foi gerando isso no meu coração. Né? E aí nós resolvemos transformar em livro porque essas narrativas desse tempo que nós estamos vivendo, elas vão ficar para as outras gerações. É verdade. E aí eu vou dizer uma coisa para você, amada. Eu não sei por quanto tempo o Facebook vai manter as lembranças. Boa Ele pergunta. tem esse negócio, né, Boa das pergunta. lembranças. Eu não sei por quanto tempo, mas eu fico pensando
que se isso se estender por muito tempo, o que as próximas gerações vão ler sobre nós nesse tempo? Que testemunho eles terão de nós nesse tempo? Que palavra nós estamos deixando para eles nesse tempo? Entende? O que nós estamos escrevendo? Qual é a narrativa da ação de Deus nesse tempo? Quando eu chamo para uma leitura, por exemplo, a partir da experiência de Noé, é que eu não estou negando a realidade, mas eu estou buscando fazer com que a igreja olhe através da esperança que é Jesus, a possibilidade de viver esse tempo como tratamento de Deus para sermos lançados num novo tempo. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Então, a minha preocupação, amada, é que nós precisamos escrever, falar, registrar as ações de Deus em nossas vidas nesse tempo. Amém. Para que as lembranças do Face, quem sabe daqui a 5, 7 anos, 10 anos, 20 anos que seja, alguém leia e diz assim, uau, naquela época, uma mulher chamada Pastora Nancy, ela se levantou e ela abriu um espaço para que pessoas pudessem partilhar a fé através do Facebook. E homens e mulheres foram despertados, e estimulados e alimentados. Aleluia. Homens e mulheres que ainda não estavam na missão, a partir daquele dia se lançaram na missão. Aleluia. Homens e mulheres Glória que a Deus. estavam na missão foram alimentados, porque não se sentem sozinhos, não se sentem abandonados, porque sabe que há uma igreja que ora, há uma igreja que busca, há um Deus que interfere na história humana. Amém. Glória a Deus. Nós vamos lembrar disso? Ou nós vamos lembrar que as pessoas estavam reclamando, que as pessoas estavam criticando, que a gente estava usando as mídias para colocar as enfermidades para fora? Outro dia alguém disse assim, será que a gente já era assim mesmo ou a gente está ficando doente? É? Eu falei, talvez um pouco dos dois. Talvez a gente já fosse assim e agora está tendo visibilidade. E talvez a gente esteja adoecendo como sociedade, porque a gente não está se entendendo guardado por Deus para algo novo. A partir desse momento. E nós precisamos, amados, deixar registros de glória em nome de Jesus. Amém. Eu quero convocar missionários, homens e mulheres de Deus, a deixar registros de glória no Face, no Instagram, no WhatsApp, em todas as mídias sociais. Deixar palavras de ânimo para aqueles que estão na missão. Só quem vive a missão sabe a luta que é viver a missão. Olhar para si, se reconhecer limitado, mas olhar para Deus e lembrar que foi Ele quem escolheu. E se Ele estava no começo, Ele está no meio e Ele está no fim. Mas nós precisamos encher essas pessoas de palavras, palavra de vida, palavra de ânimo, palavra de alegria. Eu quero dizer para você que está na missão fora do Brasil, que o Senhor é Senhor de toda a terra, que não há limites para a manifestação da sua presença. O Senhor é contigo, a mão do Senhor é sobre ti, a glória do Senhor será vista em teu ministério, porque Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te levou, Ele te sustenta. E no que diz respeito a nós e cabe a nós, eu quero trazer, quando fiz isso e alguém perguntou qual que é a ideia, eu falei, há famílias de missionários fora do Brasil, e o nosso compromisso é que a renda da venda desses livros possa, de alguma forma, contribuir para a missão através dessas pessoas. O que cabe a nós, nós vamos fazer. O que cabe a Deus, Ele já fez. Aleluia. E será manifesto em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida. E os que estão, então, aí já prestando atenção, adquiram esse livro, que não só estarão aprendendo, sendo edificados, como também colaborando, contribuindo com a obra missionária, né, pastora? Amém. E você sabe que nós, semana que vem, vamos ter uma pessoa muito, um missionário que está
en el Congo, ali no centro de África, Uau. sustentando 70 crianças órfãs. E quanto Uau. precisa de nós? Quanto precisa de que a igreja se levante, de que nós que nos chamamos irmãos estemos juntos e realmente vivamos o evangelho que nós tanto falamos, né? Uhum. Aqui uma irmã também querida, eu acredito que seja amiga sua, deixou essas palavras assim, disse assim, é a Mara Pires, Sudário. Disse, amém, Ah, aleluia. pastora querida. É? Não entendi. Uma pastora muito querida. Glória a Deus. Ela diz, Deus nos colocou dentro de casa para nos dar oportunidade de rever muito a nossa correria, olhando com atenção nossos valores, prioridade. Eu estou guardada. Ela diz, glória a Deus. Glória a Deus. E aqui também tem outro querido que está, é José Gama. Glória a Deus, Soraya e bênção, sempre trazendo uma palavra inspiradora. Deus continue te abençoando. Amém. E aí vai falando várias pessoas que depois você vai ler tranquila quando terminemos o nosso programa. Pastora, Claro, amada. ficam poucos minutos, mas eu não queria que você... Verdade. Eu sei que você... Essa hora passa muito rápido. É uma É hora verdade. fica, né? Mas nos conte... em realidade, a gente estipula uma hora, porque é o que um programa mais ou menos dura. Mas eu sei que as pessoas, quando estão recebendo de Deus, elas estão ali, ninguém vai embora. E todo mundo tem que compartilhar, né? Esse vídeo que vai abençoar muita, muita gente. E eu queria que você, como chave de ouro, contasse um testemunho que eu tenho certeza que você deve ter muitos, como já nos contou alguns, que marcou. Assim, esse testemunho foi pela oração que eu fiz, específica. E você viveu, assim, um testemunho sobrenatural. E depois você já encerra com uma oração por todos nós. Amém. Tá bom, minha amada. Eu sei que quando a gente está na presença do Senhor, se tem uma coisa que eu aprendi é não ter pressa na Amém. presença do Senhor. Mas a gente tem horário, né? Eu mesmo estou participando de um webinário e daqui a pouco começa a sessão. Mas Sim, quero estava compartilhar. contigo especialmente. Estou preocupada. Sim, eu quero compartilhar um testemunho. Nós temos tantos testemunhos, na realidade, assim, de coisas que nós temos visto da intervenção de Deus. Olha, desde o nosso casamento, amada, Deus tem nos ensinado a viver na dependência dele. E sabe, Deus, ele vai forjando em nós caráter através da nossa vida partilhada com ele. E no início do nosso casamento, nós tivemos muitas experiências. No início do nosso casamento, por exemplo, nós tínhamos comprado uma casa e nós precisávamos terminar a casa, porque nós compramos, deixamos na mão de um construtor, passamos para ele todo o valor que tinha no banco, para que ele, assinamos os papéis para que ele pudesse terminar a casa. Viajamos, quando nós voltamos, ele tinha abandonado a obra e tinha ficado com todo o dinheiro. E nós ficamos com uma casa inacabada, um compromisso com o banco e sem dinheiro. E nós começamos, então, isso foi no primeiro mês de casamento. E o que muitas pessoas poderiam ler como, então, será que era a vontade de Deus o casamento? Nós lemos como, Deus está nos ensinando. E nós começamos a orar e pedir para Deus uma forma de como concluir aquilo, porque nós precisávamos concluir. E um dia nós, conversando com o engenheiro, que era um irmão muito querido, muito amado, e ele disse assim para nós, olha, se vocês não puserem o piso dos quartos até a semana que vem, o banco vai reavaliar o empréstimo que vocês fizeram. Vocês vão ficar com um empréstimo tão alto que vocês não vão conseguir terminar a casa, não vão conseguir pagar a casa e ninguém vai comprar a casa de vocês. E nós dissemos, Deus, nós não temos de onde tirar. Nós éramos funcionários do Estado, na época, professores. Nós, para você ter uma ideia, nesse processo da construção da casa, nós, numa matemática de Deus, nós pagávamos por semana o dobro do que ganhávamos juntos por mês. Meu Deus. E
E nós não dizíamos para a nossa família, assim, nós estamos precisando de tanto, nós estamos precisando de tanto, nós dizíamos para Deus. E eu costumo dizer para as pessoas que clamar é rasgar o coração diante de Deus em brado, e não diante de homens e mulheres. E então nós começamos a orar. E o meu marido, naquela época, a gente tinha um processo de banco muito diferente. E aí nós fomos numa loja, perguntamos para o engenheiro qual é o piso mais barato. Ele falou, põe carpete, é o mais barato. E aí nós temos, então tá bom. Só que no Nordeste, carpete é bem quente, mas era o piso mais barato. E nós temos, tá bom. Então nós fomos ao banco, fomos orando, passamos no banco, olhamos o saldo. A moça, naquela época, ela ia lá dentro, ela pegava um papel e vinha com o saldo escrito no papel, deu para nós, não tinha dinheiro. E aí nós oramos e dissemos, Deus, nós precisamos comprar. Do lado do banco tinha uma loja que vendia carpetes. Então nós fomos lá, sentamos com o moço, perguntamos os valores, dissemos a medida, fizemos todo o processo como se a gente tivesse dinheiro para comprar. E quando a gente terminou de fazer todas as medidas, meu marido disse assim para mim, vai lá de novo. Eu olhei para ele como quem diz assim, mas a gente já passou lá. E ele falou assim, vai lá de novo. E eu falei para ele, tá bom, eu vou lá de novo. E aí eu fui lá, a moça olhou assim para mim, né, como que disse assim, você acabou de passar aqui? E aí eu disse, eu preciso que você veja o nosso saldo. Ela foi lá dentro, veio com um papelzinho. Eu guardei o papelzinho na mão e fui orando até a loja. E eu falei, Senhor, nós não temos, mas o Senhor tem. Nós somos teus filhos e filhas. Não é pelo nosso nome, é pelo teu nome. Ajuda-nos a honrar, Senhor, o nosso testemunho de filhos e filhas que somos teus. E aí eu cheguei na loja, quando eu cheguei, o meu marido tinha terminado de fazer todo o processo lá, e aí a moça, ele perguntou assim, quanto que é a entrada? A moça disse, tanto, como se fosse R$ 1.000 hoje, mais ou menos. Ela disse, R$ 1.000. E aí ele disse assim, essa é a entrada que eu tenho que dar. Ela disse, sim, hoje. Ele disse, olhou para mim e disse, você pegou o saldo? E aí eu olhei para ele e fiz assim, ele disse, onde está? Aí eu só fiz abrir a mão, assim, o papel ainda estava na mão. Quando nós olhamos, tinha R$ 1.000 na Glória conta. a Deus. Ninguém sabia, além do Senhor. Glória a Deus. Ninguém sabia. Nós vivemos isso cotidianamente. Eu estou dando esse testemunho a tantos outros que nós podíamos dar. Mas eu estou dando esse testemunho porque eu sei que há muitos homens e mulheres de Deus na missão. E a gente sabe o quanto a missão requer de nós esse nível de dependência. Quantas vezes nós anoitecemos e comemos a última coisa que nós tínhamos na geladeira, sem saber o que comeríamos no dia seguinte. E quando abríamos a porta no dia seguinte, alguém tinha deixado sacolas na nossa porta, sem saber de onde vinha, através de quem vinha, mas sabíamos que vinha do Senhor. Eu estou dizendo para você, Deus é Deus de provisão. Ponha o seu coração diante do Senhor. Derrame a sua necessidade diante do Senhor. Deus vai mover. E aí, um testemunho que quero citar muito rapidamente, em outra área, para você que está orando pelas pessoas que estão enfermas nesse tempo. Há mais ou menos 7 anos atrás, a nossa filha Raíssa, ela teve um problema muito sério. Ela teve uma dor de cabeça que se estendeu, se estendeu, se estendeu. E ela foi levada para o hospital, fizeram o exame de líquor, tiraram o líquor, fizeram o exame, acharam que ela estava com meningite, não deu meningite. O médico disse para ela, você vai para casa, vai sentir um pouco mais de dor de cabeça. Ela veio para casa e passou a semana sentindo mal e não melhorava e não melhorava. E eu viajei para ministrar. Quando eu voltei, ela estava hospitalizada. Ela tinha tido uma convulsão e ela tinha perdido os sentidos, o estado normal de consciência. Uhum. E quando eu cheguei no aeroporto, eu vinha orando, porque sabia que ela não estava mal. Nós oramos lá na igreja que eu estava ministrando.
Quando eu cheguei no aeroporto, a minha nora estava me recebendo. Ela disse, nós vamos para o hospital, não sei o caminho. Eu disse para ela, eu sei, eu vou guiar você. A Raíssa está no hospital. Ela disse sim. Fomos chegando no hospital, tinham vários membros da igreja do meu filho, foram me abraçando e dizendo, nós estamos juntos. E aquilo foi me dando uma angústia como mãe, mas eu dizia obrigada, obrigada. E eu fui entrando e encontrei a Raíssa num estado bem difícil de ver para uma mãe. E os médicos estavam tentando minimizar a crise. Ela tinha voltado da convulsão, mas ela tinha perdido o estado de consciência normal. Então, ela, aos 26 anos, ela falava como se fosse uma criança e ela gritava o tempo inteiro. E nós ficamos lá até 1h pouco da manhã. Ela foi colocada no isolamento da UTI. E o médico disse, pai, mãe, vai para casa, não há nada que vocês possam fazer aqui. Acho que não existe uma frase pior para um pai e para uma mãe ouvir do que você não pode fazer nada pelo seu filho ou a sua filha. Nós viemos para casa e nós dissemos, Jesus, o Senhor é real. O Senhor é real. As pessoas podem achar que isso é utopia, mas o Senhor é real. Então nós te pedimos, toca a nossa realidade. Não há nada que nós possamos fazer, mas o Senhor pode fazer. Eu estou falando de forma muito rápida o testemunho. Ela ficou na UTI durante muito tempo. Os médicos não podiam sedá-la para fazer um exame mais minucioso, porque sedar uma pessoa no estado que ela estava é como desligar um computador com vírus. Pode desligar e não ligar mais. E um dia eu perguntei para um médico que estava passando e eu disse, por favor, eu sei que vocês não gostam de falar daquilo que vocês não têm certeza, mas o que vocês acham que ela tem? Estava na UTI e ele olhou para mim e eu falei, eu só quero que o senhor me diga para a gente saber como orar. E aí ele olhou para mim espantado e disse assim, provavelmente ela teve uma trombose cerebral. Eu disse, o que significa isso? Ele disse, formou-se um coágulo na mente dela e o sangue não está passando. Eu falei, ok. E aí nós viemos para casa e nós começamos a orar e dizer, Jesus, o Senhor estabeleceu um caminho do pecador ao trono do Pai. O Senhor pode estabelecer um caminho na cabeça da nossa filha. Por favor, Senhor. A gente não sabe mais o que dizer, a gente só quer dizer isso para o Senhor. E os dias se passaram, o processo foi delicado, mas eu quero terminar dizendo que o diagnóstico final foi que ela teve uma trombose cerebral, ela teve uma meningite, e ela ficou 10 dias na UTI, 8 dias no hospital, e saiu de lá sem nenhuma sequela, para a glória de Deus. Porque Jesus criou um caminho na cabeça dela para o sangue fluir. Né? Então, eu estou dizendo para você, Deus fez isso na vida da Raíssa, porque Deus tinha proposta através da vida da Raíssa. Ela tem chamado missionário. E nós cremos que Deus a levará a muitos lugares. Então, eu estou alimentando a sua fé e a sua expectativa de partilhando a vida com Deus. Viver coisas extraordinárias em Deus. Quer seja na área financeira, quer seja na área material, quer seja na saúde, quer seja na área espiritual. Você que está com filho em situações delicadas, às vezes não é de saúde, mas é de comportamento, filhos distanciados do Senhor, ore. Jesus pode encontrá-lo no caminho da perdição e da morte, como encontrou através da figura do samaritano, aquele homem caído. Então vamos orar, vamos crer, o Senhor pode, e porque Ele pode, Ele faz. Amém, queridos? Então vamos orar. Tem os pastores que estão aí acompanhando nós, como eu já falei, de vários países, e os que vão, eu sempre enfatizo nos que vão ver esse vídeo, porque tenho certeza que vai alcançar muitas pessoas, a gente nem sabe aonde pode chegar. Mas eu queria que você também orasse pelas mães, tem muitas mulheres que são mães e desejam no seu coração, lógico, que seus filhos estejam em Deus. Tem muitos líderes, como eu falei, pastores, que desejam impulsionar pessoas e talvez estão sem palavras para levantar gente, para enviar.
E também tem pessoas que querem ser enviadas e estão nessa espera de uma palavra de Deus. Que através da sua oração o Senhor impulse esses homens e mulheres que estão parados, que estão talvez decepcionados ou que estão aguardando o sim de Deus. Que quando essa pandemia termine, realmente tenha sido para formar um grande exército de Deus que se levanta para conquistar terras, lugares, cidades, vidas para o reino de Deus. Se sinta à vontade para orar por nós. Amém, amém, amém. Vamos orar, povo de Deus. Senhor, nós te damos graças. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é longânimo, o Senhor é eterno, o Senhor é majestoso, o Senhor é santo. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação. O Senhor é fiel e o Senhor é fidelidade, manifesta em todos os seus atos. O Senhor é bondoso e é bondade manifesta. O Senhor é justo e é justiça manifesta em todos os seus atos, em todas as suas manifestações visíveis através das nossas vidas. E é a Ti, Senhor, que nós nos achegamos. Confiadamente, Senhor, nós nos achegamos nessa hora em oração, diante do Teu trono de graça, Senhor, para declarar a nossa adoração, Senhor, mas para declarar também diante de Ti, Senhor, a nossa expectativa. A expectativa de que o Senhor, sendo quem o Senhor é, faça aquilo que o Senhor sabe fazer. Nós temos clamado a Ti, Senhor. Desfaz o que precisa ser desfeito, Senhor. Cancela o que precisa ser cancelado, Senhor. Manifesta o que precisa ser manifesto. Nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, famílias nessa hora. A família, Senhor, sofrendo com enfermidade, sofrendo porque estão enlutadas, sofrendo porque há necessidade material, sofrendo, Senhor, porque falta uma palavra de esperança, Senhor. Nós te pedimos agora, Deus, Tu que és aquele, Senhor, que tem acesso a essas casas, entra agora, Senhor, nessas portas. A Tua palavra diz que os discípulos estavam portas fechadas e o Senhor Jesus se apresentou dentro delas. Então entra agora, Senhor, onde há uma porta ainda que fechada, Senhor, por causa da circunstância. Entra, Senhor, entra na casa dessas pessoas. Senhor, toca corações agora, estende a Tua mão, Senhor, sobre as vidas. Traz cura, traz alegria, traz paz, traz provisão. Nós clamamos a Ti, Senhor. Oramos por mães, Senhor, que sofrem, estão angustiadas, os seus filhos e filhas talvez distanciados, Senhor, filhos envolvidos com drogas. Nós te pedimos agora, Senhor, por favor, que o Senhor os alcance no caminho, que o Senhor os detenha no caminho e que o Senhor os traga de volta ao lugar do descanso, ao lugar da provisão, que o Senhor os traga de volta, Senhor, ao lar, ao seio, Senhor, da família. Pai, nós oramos, Senhor, por homens e mulheres que estão na missão. Oh Deus, seja dentro de uma igreja ou num campo missionário, Senhor. Eu clamo agora que o óleo do Senhor seja derramado sobre a cabeça, para que jamais falte óleo sobre a cabeça desses homens e dessas mulheres, Senhor. E que esse óleo derramado sobre a cabeça, ó Deus, traga, Senhor, pureza ao falar, traga, Senhor, leveza ao falar, traga vida no falar, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, Senhor, porque às vezes, Senhor, a fala dura, Senhor, às vezes a fala desamorosa, Senhor, às vezes a fala de crítica, Senhor, é a ausência de óleo na cabeça. Então eu clamo agora, unge, Senhor, homens e mulheres, Senhor, e dá para eles e elas a habilidade de falarem do Teu nome, de falar a Tua palavra, Senhor, e de declarar a verdade, Senhor, por pior que seja o quadro diante de nós, Senhor. Tu és Deus e Tu és o nosso Deus. Nós te pedimos agora, Senhor, levanta igrejas comprometidas com a obra missionária, levanta, toca agora, Senhor. Oh Deus, eu tinha só 16 anos quando o Senhor me disse que o Senhor me queria na obra e que eu iria para muitos lugares, Senhor. E quantos anos se passaram, oh Deus, mas isso tem se cumprido e há muito ainda a ser vivido. Imprime essa convicção no coração, Senhor, de uma igreja que se levanta no poder
poder do teu Santo Espírito para testemunhar, Senhor, a tua glória e falar, Senhor, a verdade do Evangelho. Ó Deus, levanta-nos com testemunho aprovado diante de ti, Senhor, a fim de que homens e mulheres olhem para nós e olhem através de nós o teu agir, o teu mover, e o teu nome seja glorificado, Senhor. Estende a tua mão de poder, estende a tua mão, Senhor, com graça, estende a tua mão de bondade, estende a tua mão de misericórdia, Senhor, e toca, ministra, unge, Senhor, levanta a pessoas desanimadas, levanta, Senhor, reacende a chama interior, a pessoas desmotivadas, nós te pedimos agora, sopra de dentro para fora, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, a pessoas desistindo, Senhor, e nós te pedimos, dá nesse dia, Senhor, que a tua palavra alcance o coração de tal forma que se sinta, Senhor, fortalecido para perseverar e permanecer em o nome de Jesus, para o louvor da tua glória. Deus, quero agora abençoar a vida da pastora Nancy, do Gabriel, do Israel, Deus, essa família que tem servido a ti, Senhor, com tanta disposição. Eu clamo a ti, Senhor, que eles sejam levantados como testemunho para a tua glória, de forma que as pessoas olhem, Senhor, e se espantem com o que o Senhor vai fazer através deles. Dá para eles graça, Senhor, neste movimento e alegria, Senhor, para ir além em o teu nome e para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Que presença Amém. de Deus gostoso, Em pastora. nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu teve uma mãe que teve suas características, mulher de oração, mulher de poder, assim, que conhece essa chave tão poderosa. Então, me senti muito à vontade com suas palavras, com seu testemunho, e eu sei que o Senhor vai levar, né, para outros locais, outros terrenos, outros países, e que seu livro será lido por muitas e muitas pessoas que se verão vigor quando eles leem esses livros. Esse livro ungido, esse livro preparado por Deus, e que você receba a bênção, porção dobrada de tudo que você desejou para nós. Eu te agradeço profundamente do meu coração, você com tanta humildade ter cedido a nossa entrevista e considerar, valorizar esse nosso programa que está fazendo isso, lembrando daqueles que estão saindo e saíram na obra. Amém. Amém. Que o Senhor continue te abençoando, minha amada. Foi um privilégio, uma alegria muito grande, viu? É sempre um aprendizado, um formato diferente, um jeito diferente, um público diferente, mas é sempre uma alegria poder falar das coisas de Deus, né? E a minha última palavra para cada pessoa que estiver ainda conosco é: ore. Ore antes de começar qualquer coisa, ore depois de ter começado e ore no final. Ore em todo tempo. Ore antes de levantar, ore antes de escolher, ore antes de comer, ore depois de comer. Agradeça ao Senhor, ore pela sua casa, ore pelos guarda-roupas da sua casa, ore pela sua família, ore pelo seu trabalho, ore no carro, ore na rua, ore em todo lugar. Porque quando Jesus disse que ele nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele estava dizendo que quando a gente ora, a gente vincula a terra ao céu. Amém. Então, ore, vincule a sua casa ao céu, vincule a sua cidade ao céu, vincule a sua família ao céu, ore pelas suas panelas, ore pelos seus guarda-roupas, ore, mulher de Deus, ore pela sua casa, ore pela sua família, homem de Deus, ore em todo lugar, de mãos erguidas, ore, vamos orar, vamos encher taças de ouro no céu, diz o texto, a palavra do Senhor de Apocalipse. Vamos orar, porque quando elas estiverem cheias, elas serão derramadas sobre nós. Encha as taças, em nome de Jesus. Glória Viu? a Deus, não Um recebemos. cheiro, minha amada. Amém, amém. Vai recebendo aí, pegando a sua parte, que Deus está te dando hoje, através dessa serva tão linda, tão simpática. Soraya, é um gosto, assim, muito, é um prazer muito grande poder conversar com você.
E eu quero que você volte quando traduza seu livro para espanhol, por favor. Venha divulgar seu livro, porque tem muitos que vão ficar, e aí, cadê o livro, né? E teve uma pessoa de Peru também que estava mostrando hoje que estava aqui entrando. Então, cada dia eu também tenho me surpreendido, porque de vários países estão vindo pessoas se agregando a esse programa. E tem uma minha amiga da Argentina que fala assim, amém, a pastora Nancy nos ensinou do primeiro dia a chave da oração. E porque eu te falo, eu teve minha mãe que foi meu mestre. Então, quando você falou que era oração, falei, glória a Deus. Sempre é bom ter mestres de oração. Aleluia. É verdade. E eu quero falar para nossos convidados, os que estão assistindo, que eu tenho meu canal em YouTube, Pastora Nancy Duré, pra.Nancy Duré, onde vão subir os vídeos que estamos transmitindo de Conhecendo-nos. Se vocês querem ver os outros vídeos que já fizemos, dos pastores que já passaram de vários países, eles estão em espanhol e estão sendo traduzidos para o português. Os do português serão traduzidos para espanhol. Amém? Então, receba... Olha aí, amados. Vai lá e ouve. Está me ouvindo? Sim. É que aqui está dando o sinalzinho de que vai acabar a bateria do fone. Segura. Mas vai lá, irmão. Ouve de novo, porque agora você vai ver a irmã Soraya falando em espanhol. Amém. Vai lá no YouTube, assiste lá, compartilhe com alguém. Né? Deus tem te usado graciosamente, querida. Sabe por quê? Porque Deus não só te deu uma língua para essas nações, Deus te deu um coração para essas nações. Viu? E há muito mais do Senhor a ser vivido através da sua vida e do seu ministério, viu? Em nome de Jesus. Muito obrigada, pastora. E Gabriel, amamos vocês. Gabriel manda um abraço, meu filho, meu genro, minha filha. Falou, vai estar a Rob, a Jéssica. Deus abençoe, família linda. Nós amamos vocês, viu? Vocês estão plantados no nosso coração. Tá? É um privilégio poder ver. E será muito grandioso ainda o que Deus vai fazer. Viu? Eu recebo. Em nome de Jesus. Coração. Deus abençoe vocês. Obrigado a todos os que nos acompanharam. Que a graça de Deus esteja com vocês. Compartilhem esse vídeo para abençoar vidas. Em nome de Jesus. Forte abraço. Te amo e muito obrigado mais uma vez. Amém. Cheiro, paz. Para o pastor Júnior, para os meninos, para as crianças. Sim, obrigada. Obrigada, paz, querida. Paz, querida. Deus abençoe. Boa noite a todos.